Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Meu nome é Lucas. Tenho 29 anos agora e, até hoje, só contei essa história para 2 pessoas. Minha mãe e um padre que me atendeu em 2022. Escrever isso ainda faz minha mão tremer. Aconteceu na festa junina da minha cidade, um distrito pequeno no interior de Minas Gerais chamado São Bento do Campo. Todo mundo se conhece. A festa é sempre na praça da igreja, com fogueira grande, quadrilha, barraquinhas de quentão e canjica. Eu tinha voltado de Belo Horizonte para passar o mês de junho com meus pais. Era 23 de junho, véspera de São João. A noite estava bonita, céu limpo, mas com aquele frio seco de interior que entra no osso. Eu estava bebendo quentão com meus primos quando a quadrilha começou. Minha prima Júlia me puxou para dançar. Ela estava rindo, toda fantasiada de caipirinha, com sardas pintadas no rosto. Foi durante a dança que eu vi ele pela primeira vez. Um homem parado do lado da fogueira, um pouco afastado da roda. Vestia uma roupa de caipira antiga, daquelas de antigamente mesmo, camisa xadrez desbotada, chapéu de palha rasgado e calça remendada. O estranho é que ele não estava se mexendo. Todo mundo pulando, batendo palma, e ele só, parado, olhando pra gente. Pensei que fosse algum figurante ou um bêbado. Ignorei. Mas ele apareceu de novo meia hora depois, agora perto da barraca de doces. Dessa vez eu consegui ver melhor o rosto. Era magro, com olheiras fundas. Parecia molhado, como se tivesse saído de um rio. O chapéu pingava. Perguntei pro meu primo Diego: quem é aquele cara ali? Qual cara? Apontei. Não tinha mais ninguém. A partir daí as coisas começaram a descer ladeira. Júlia reclamou que alguém ficava puxando a ponta do seu vestido durante a quadrilha. Ela achava que era brincadeira. Eu comecei a sentir um cheiro estranho quando passava perto da fogueira. Cheiro de roupa molhada misturado com terra podre. Por volta das 23 horas, o fogão a lenha das barracas de comida apagou de repente. Várias pessoas viram. O vento não estava forte. Meu tio, que tomava conta da fogueira principal, disse que nunca tinha visto a lenha apagar daquele jeito, como se alguém tivesse jogado água. Foi quando a Júlia sumiu. A gente procurou por quase 1 hora. Ela não atendia o celular. Meu coração já estava disparado. Fui até o fundo da praça, onde tem um milharal que chega quase encostando na igreja. O pessoal usa o lugar para namorar escondido. Foi lá que eu ouvi a voz dela. Lucas, me ajuda. A voz vinha de dentro do milharal. Parecia abafada, como se ela estivesse debaixo d'água. Entrei. Andei uns 20 metros e o barulho da festa foi sumindo, como se alguém tivesse desligado o som. Só ouvia o vento nas folhas. Então vi ela. Júlia estava de costas, parada no meio das plantas. O vestido molhado, colado no corpo. O cabelo pingando. Júlia! Que porra é essa? Quando ela virou o rosto, não era mais minha prima. Era o homem do chapéu de palha. Os olhos dele eram completamente brancos, como quem morreu afogado há dias. Ele sorriu. Os dentes estavam pretos. Corri. Corri como nunca corri na vida. Os pés afundavam na terra molhada, e olha que não tinha chovido nada aquela semana. Atrás de mim eu ouvia passos na água, chapinhando, como se ele estivesse correndo dentro de um rio que só existia ali. Quando saí do milharal, caí de joelhos na frente da igreja. A fogueira estava enorme de novo, quase alta demais. Todo mundo dançando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Minha prima Júlia estava lá, sentada num banquinho, comendo canjica, rindo com as amigas. Seca. Normal. Ela olhou para mim e sorriu. Cadê você que sumiu, Lucas? Eu não respondi. Só olhei para os pés dela. A barra do vestido estava molhada, pingando.
Desde aquela noite, toda vez que tem festa junina no distrito, eu viajo. Não volto mais. Mas o pior não foi isso. O pior é que ano passado, em 2025, minha mãe me mandou uma foto da fogueira da festa. No canto da imagem, quase fora do enquadramento, tem um homem de chapéu de palha olhando para a câmera. Eu não estava lá. Ele estava. E ele estava sorrindo. Eu nunca acreditei muito em histórias sobrenaturais. Cresci ouvindo causos de assombração contados pelos mais velhos, mas sempre achei que tudo tinha uma explicação. Até a noite da festa junina de 2018. Eu morava numa cidade pequena do interior de Minas Gerais. Todo ano a praça principal recebia uma grande festa junina, com barracas, música ao vivo, fogueira e quadrilha. Era o tipo de evento que reunia praticamente toda a cidade. Naquele ano, eu estava ajudando meu tio na barraca de quentão. Por volta das 11 da noite, a festa estava lotada. O som do forró ecoava pela praça inteira, crianças corriam com bandeirinhas nas mãos e o cheiro de milho assado tomava conta do ar. Foi então que notei uma mulher parada perto da fogueira. Ela usava um vestido caipira antigo, daqueles que pareciam saídos de uma fotografia dos anos 1950. O tecido era escuro, diferente das roupas coloridas que todo mundo usava na festa. O que mais chamou minha atenção era que ela não sorria. Enquanto todos dançavam e conversavam, ela apenas observava. Achei estranho, mas não dei muita importância. Alguns minutos depois, um senhor que estava comprando quentão comentou: "Você também viu aquela mulher?" Olhei para ele. "Qual delas?" Ele apontou discretamente. "Aquela perto da fogueira." Quando voltei o olhar, ela ainda estava lá. Vi sim. O homem ficou pálido. "Não pode ser." Antes que eu perguntasse o motivo, ele simplesmente saiu andando. Aquilo me deixou curioso. Pouco depois, começou a apresentação da quadrilha. As pessoas formaram pares e a música aumentou. Foi então que percebi algo ainda mais estranho. A mulher havia entrado na dança. Mas ninguém parecia notar. Ela se movia entre os casais como se participasse da quadrilha, mas ninguém segurava sua mão. Ninguém falava com ela. Era como se estivesse dançando sozinha no meio da multidão. Resolvi me aproximar. Conforme fui chegando perto, senti um frio repentino. Era junho, mas a noite não estava tão gelada assim. Quando fiquei a poucos metros dela, consegui ver seu rosto. Parecia normal à primeira vista. Mas seus olhos eram completamente sem brilho, como se estivessem vazios. Ela virou a cabeça lentamente e me encarou. Naquele instante, senti um arrepio tão forte que minhas pernas travaram. Então ela sorriu. Um sorriso discreto. Triste. Não parecia ameaçador. Parecia alguém carregando uma tristeza enorme. A música terminou. As pessoas aplaudiram. E a mulher desapareceu. Não estou exagerando. Num segundo ela estava ali. No outro, não estava mais. Procurei ao redor, imaginando que tivesse se misturado à multidão. Nada. Simplesmente sumiu. Passei o restante da festa tentando entender o que havia acontecido. Quando tudo terminou, encontrei novamente o senhor que havia falado comigo mais cedo. Contei o que vi. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "Ela usava um vestido escuro com rendas brancas?" Meu coração acelerou. Sim. O homem suspirou. Meu pai contava essa história. Segundo ele, mais de 40 anos atrás havia uma jovem da cidade que adorava as festas juninas. Ela estava noiva e iria se casar naquele mesmo ano. Mas o noivo morreu num acidente poucos dias antes da festa. A moça entrou em depressão profunda. Mesmo assim, apareceu na quadrilha usando o vestido que havia preparado para a comemoração. Foi a última vez que alguém a viu. Dias depois, encontraram seu corpo numa fazenda próxima. Desde então, algumas pessoas afirmavam ver uma mulher de vestido antigo observando a quadrilha durante certas festas juninas. Achei que era apenas uma lenda. Até ouvir outra coisa.
Meu tio, que estava trabalhando comigo naquela noite, me chamou de lado. Você estava conversando com quem perto da quadrilha? Com ninguém. Como não? Ele me olhou confuso. Eu vi você parado encarando uma mulher. Descreve a roupa dela. O rosto do meu tio perdeu a cor. Meu avô falava dessa mesma mulher. Nunca mais a vi. Mas desde aquela noite existe uma fotografia guardada no computador da associação da cidade. Uma foto tirada durante a quadrilha daquele ano. No canto da imagem, perto da fogueira, aparece uma mulher usando um vestido escuro antigo. Ela está olhando diretamente para a câmera. E ninguém sabe dizer quem era. Festa junina no interior tem uma energia única. O cheiro de quentão, as bandeirinhas coloridas cruzando o céu caipira, o estalo da fogueira, é tudo sinônimo de alegria. Mas quando a meia-noite do dia de São João passa e a neblina do inverno deita sobre os canaviais, a atmosfera muda. Meu nome é Marcos, tenho 29 anos, e em junho de 2024 eu me voluntariei para ajudar na organização da tradicional festa da Capela de Santo Antônio, em um vilarejo rural no interior de São Paulo. Aquela noite me provou que algumas tradições antigas não pertencem aos vivos. Era a última noite de festividades. Passava de 1 da manhã quando o público finalmente se dispersou. Sobrou apenas o rastro de sujeira, as barracas de madeira vazias e a fogueira imensa, que agora se resumia a uma montanha de brasas vermelhas e fumaça densa. O seu Tonho, o caseiro idoso da capela, reclamou de uma dor nas costas e foi deitar na casinha dos fundos, me deixando sozinho para terminar de recolher os engradados de bebida e apagar os lampiões das barracas. O silêncio naquele descampado, cercado por uma mata fechada de eucaliptos, era absoluto. Eu estava de costas, guardando as últimas garrafas, quando um som cortou o ar frio. O choro agudo de uma sanfona. Era uma melodia arrastada, lenta, que parecia desafinada pelo tempo. Achei que algum morador local tivesse esquecido o rádio ligado, ou que algum músico da cidade estivesse bêbado no meio do mato. Gritei para o escuro. Alô? Já fechamos por hoje. A festa acabou. A sanfona não parou. Pelo contrário, o ritmo acelerou, e logo o som metálico de um triângulo se juntou à música. Uma fumaça fria começou a rolar de dentro do eucaliptal, trazendo um cheiro estranho de terra molhada e palha queimada. Foi quando eles saíram da escuridão da mata e entraram no pátio da capela. Um grupo de cerca de 20 pessoas emergiu do nevoeiro. Todos vestiam trajes típicos de quadrilha, os homens com paletós remendados e chapéus de palha desfiados, as mulheres com vestidos rodados e coloridos. À primeira vista, parecia um grupo de retardatários querendo esticar a festa. Mas havia algo profundamente errado com eles. Eles não conversavam. Não davam risada. Entraram no pátio em passos perfeitamente sincronizados, formando uma fileira dupla de frente para a fogueira moribunda. A luz vermelha das brasas iluminou o grupo, e meu estômago embrulhou. Os movimentos deles eram travados, espasmódicos, como se fossem bonecos de corda ou marionetes sendo puxadas por fios invisíveis. As roupas caipiras estavam encardidas, manchadas de uma lama escura e seca, e os chapéus de palha pareciam podres, caindo aos pedaços. O marcador da quadrilha, um homem alto, de terno preto desgastado, deu um passo à frente. Quando ele abriu a boca para puxar os passos, nenhum som humano saiu. O que ecoou pelo pátio foi um estalo seco, como o de ossos se quebrando, acompanhado por um sussurro coletivo dos dançarinos. Eles começaram a dançar ao redor das brasas da fogueira. Rodavam em círculos, batendo os pés no chão de terra batida de forma violenta, mas o impacto dos sapatos não fazia barulho nenhum. Era o silêncio mais ensurdecedor que já presenciei. Fiquei estático atrás do balcão da barraca, com o corpo tremendo, incapaz de mover um músculo. Eu queria correr para a casa do seu Tonho, mas minhas pernas não obedeciam. De repente, a música da sanfona parou abruptamente em uma nota estridente. Todos os 20 dançarinos pararam na mesma posição, com os corpos retorcidos. Lentamente, como se os pescoços estivessem enferrujados, todas as cabeças giraram em uma sincronia perfeita na minha direção. Na penumbra, consegui ver os rostos. Eles não tinham olhos, as órbitas eram fundas e vazias, pretas como o carvão da fogueira.
A pele era acinzentada e colada aos ossos da face. O marcador de terno preto esticou um braço longo e magro, apontando o dedo indicador diretamente para mim. Ele abriu a boca sem dentes em um sorriso esticado e imóvel, e sua voz, que parecia vir de dentro da terra, sussurrou a tradicional frase da dança. Olha a cobra! E todo o grupo, em um uníssono abafado e arrastado, respondeu enquanto dava um passo rápido na minha direção. É mentira! O pânico primitivo finalmente destravou minhas pernas. Soltei um grito que rasgou minha garganta, derrubei o engradado de vidro no chão e corri desesperadamente em direção à casinha dos fundos, onde o caseiro estava. Subi os degraus da varanda de 3 em 3 e esmurrei a porta de madeira até o seu Tonho abrir, assustado, segurando um facão. Seu Tonho! Tem gente ali fora. Uns monstros dançando na fogueira. Ajuda pelo amor de Deus! Eu gritava, sufocado pelo choro. O velho me olhou confuso, mas empunhou o facão e me seguiu de volta ao pátio da capela. Quando dobramos a esquina da igreja, o pátio estava completamente deserto. Não havia sinal da quadrilha, nem som de sanfona, nem neblina. As garrafas que eu tinha derrubado continuavam quebradas no chão, provando que eu não tinha sonhado. Aproximei-me da fogueira apagada, ainda soluçando de nervoso. No meio das cinzas e das brasas que ainda fumegavam, não havia pegadas de sapatos ou botas. O que cobria o chão ao redor da fogueira eram dezenas de marcas profundas de pés descalços, secos e acinzentados, misturados a restos de palha velha e podre que não estavam ali antes. O seu Tonho olhou para as marcas, guardou o facão na bainha e tirou o chapéu, benzendo-se em silêncio. Ele olhou para mim com os olhos marejados e disse baixo: Você devia ter entrado antes da meia-noite, rapaz. Essa terra aqui foi cemitério de escravizados e vítimas da peste há 100 anos. No dia de São João, eles sempre voltam para terminar a festa deles. Eu mudei de cidade no mês seguinte. Hoje, quando chega o mês de junho, eu me recuso a ir a quermesses ou festas juninas de bairro. Se ouço o som de uma sanfona tocando à distância após o anoitecer, eu fecho as janelas de casa, ligo a televisão no volume máximo e rezo para que o marcador daquela quadrilha nunca me encontre para puxar o próximo passo. Meu nome é Ana Clara. Tenho 31 anos e moro em Campinas, mas todo ano volto para Passos do Vento, um distrito minúsculo no norte de Minas, para passar o São João com a família. Depois do que aconteceu em 2022, eu jurei que nunca mais voltaria. Mas ainda volto. Só não entro mais na praça depois das 10 da noite. Era 24 de junho. A festa estava linda como sempre. Fogueira alta no centro, bandeirinhas coloridas balançando com o vento, cheiro de pipoca, milho assado e quentão no ar. Eu estava ajudando na barraca de doces com minha tia quando ouvi uma sanfona tocando bem pertinho de mim. Uma música antiga, bem antiga mesmo. Não era nenhuma das que o trio elétrico estava tocando. Olhei em volta. Ninguém parecia estar ouvindo aquilo. O som do forró moderno estava alto, mas essa sanfona parecia vir de trás da igreja, quase como se alguém estivesse tocando dentro do mato. Foi aí que eu vi o menino. Ele devia ter uns 9 ou 10 anos. Estava vestido de caipirinha antigo, camisa branca com remendos, short listrado, chapéu de palha pequeno demais para a cabeça dele. O rosto era pálido, mas os olhos eram muito vivos. Ele estava parado entre duas barracas, olhando direto para mim. Sorri para ele, achei fofo. Perguntei para minha tia: Quem é aquele garotinho ali? Filho de quem? Minha tia olhou na direção que apontei e franziu a testa. Que garotinho, Ana? Não tem criança aí. Quando olhei de novo, ele tinha sumido. O resto da noite ele não me deixou em paz. Eu o via o tempo todo, sempre um pouco distante. Perto da fogueira, atrás da roda de quadrilha, sentado no muro da igreja. Toda vez que eu tentava me aproximar, ele andava um pouco mais para longe, como se quisesse que eu o seguisse. Ele nunca sorria. Só me olhava com aqueles olhos grandes e escuros. Por volta das 23h30, eu fui até o banheiro químico que fica nos fundos da praça. Quando saí, ele estava lá, a poucos metros de mim, segurando uma pequena lanterna de papel, daquelas que soltam no céu. A lanterna estava acesa, mas não queimava.
A chama era azulada. Ele estendeu a mão para mim e falou, com a voz bem fininha: "Vem dançar com a gente. Tá faltando par." Senti um arrepio subir pela nuca. A voz dele parecia vir de longe, com eco, mesmo estando bem na minha frente. "Como você se chama?" perguntei, tentando parecer calma. "Pedro. Você não lembra de mim?" Eu nunca tinha visto aquele menino na vida. De repente a sanfona voltou a tocar, bem mais alto, só que agora parecia vir de todos os lados. Olhei para a praça e vi que a festa continuava normalmente. As pessoas rindo, dançando, ninguém escutando a mesma música que eu. Quando voltei o olhar para o menino, ele estava mais perto. O suficiente para eu ver que a camisa dele tinha marcas pretas de queimado nas mangas. E o cheiro de cabelo queimado e pólvora. Corri de volta para perto da fogueira. Encontrei meu irmão e praticamente implorei para ele me levar embora. Ele achou que eu tinha bebido demais. No dia seguinte, contei para minha avó o que tinha acontecido. Ela ficou branca. Sentou comigo na cozinha e falou baixo: "Ana, o Pedro era o neto do seu Zé do Armarinho. Morreu em 1998, na festa junina. Um foguete de rojão explodiu na mão dele enquanto ele tentava acender uma lanterna de papel. Tinha 9 anos. Fiquei sem conseguir falar. Minha avó segurou minha mão e completou: Depois que ele morreu, várias pessoas que vêm para a festa dizem que veem um menino de chapéu de palha chamando para dançar. Mas só as moças jovens. Dizem que ele fica sozinho desde aquela noite e procura uma parceira para soltar a lanterna com ele. Até hoje, quando escuto qualquer sanfona em festa junina, meu corpo inteiro gela. E o pior de tudo, na última foto que tirei naquela noite, antes de tudo acontecer, tem um reflexo na janela da igreja. Um menino de chapéu de palha está atrás de mim, segurando minha mão. Eu nem lembro de ter sentido alguém segurando minha mão. Mas na foto, ele está sorrindo. Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos e nunca consegui encontrar uma explicação para o que aconteceu comigo numa festa junina em 2019. Eu cresci no interior de Goiás, numa cidade pequena onde a festa de São João era o evento mais esperado do ano. Todo mundo participava. A praça ficava lotada, havia música sertaneja, quadrilha, fogueira e dezenas de barracas vendendo doces e comidas típicas. Naquele ano eu estava trabalhando como segurança da festa. Era uma função tranquila. A cidade era pacata, e normalmente meu trabalho consistia em orientar alguém que tinha bebido demais ou ajudar crianças perdidas a encontrar os pais. Por volta da meia-noite, a movimentação começou a diminuir. Muitas famílias já estavam indo embora. Foi então que percebi algo estranho. No canto mais distante da praça, perto de um terreno baldio, havia uma barraca iluminada por lampiões. Achei estranho porque eu tinha ajudado na organização do evento desde cedo e tinha certeza de que não existia nenhuma barraca naquele local. Mesmo assim, imaginei que algum vendedor pudesse ter chegado mais tarde. Resolvi verificar. Conforme me aproximava, notei que a barraca parecia antiga demais. As bandeirinhas eram feitas de pano envelhecido. Os lampiões usavam fogo de verdade. E não havia nenhuma extensão elétrica ligada. Uma placa de madeira pendurada na frente dizia apenas: "Doces da Dona Cida." Lá dentro havia uma senhora idosa usando um vestido antigo e um lenço na cabeça. Ela sorriu quando me viu. "Boa noite, meu filho. Quer experimentar um doce?" A voz dela era gentil. Eu agradeci e recusei. Perguntei se ela tinha autorização para montar ali. Ela apenas respondeu: "Eu sempre venho na festa." Achei a resposta estranha. Olhei ao redor e percebi algo que me deixou desconfortável. Apesar da praça estar cheia, ninguém parecia notar aquela barraca. As pessoas passavam relativamente perto, mas seus olhares simplesmente ignoravam o lugar. Como se ele não existisse. Voltei para minhas rondas. Mas durante a próxima hora vi 3 crianças caminharem em direção à barraca. As 3 voltaram poucos minutos depois. As 3 pareciam confusas. Quando perguntei a uma delas onde tinha estado,
Ela respondeu. Fui comprar doce com a moça. Que moça? A moça da barraca. Ela apontou. Mas naquele momento não havia ninguém lá. A barraca continuava aberta, mas completamente vazia. Resolvi me aproximar outra vez. Dessa vez encontrei apenas um pote de vidro sobre o balcão. Dentro havia balas coloridas. Peguei uma para examinar. Ela parecia extremamente antiga, como aquelas balas embrulhadas em papel encerado que meus avós compravam quando eu era criança. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Não leve nenhuma embora. Era a mesma senhora. Ela estava parada exatamente onde eu havia acabado de olhar segundos antes. Meu coração acelerou. Perguntei. A senhora mora onde? Ela apontou para além do terreno baldio. Ali. Só que não havia nada ali. Apenas um campo vazio. Quando voltei a olhar para ela, a senhora sorria. Mas havia algo errado naquele sorriso. Parecia triste, como se estivesse lembrando de alguma coisa. Então ela perguntou: Você sabe que ano é? A pergunta me pegou desprevenido. 2019. O sorriso desapareceu. Ela abaixou a cabeça. Então já faz tanto tempo. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvi meu rádio chiar. Era meu colega me chamando do outro lado da praça. Olhei para o rádio por apenas 2 segundos. Quando levantei os olhos novamente, a barraca tinha desaparecido. Não estava fechada. Não estava desmontada. Não estava vazia. Ela simplesmente não existia mais. Corri até o local. Nada. Nem pegadas. Nem marcas de madeira no chão. Nem os lampiões. Nada. No dia seguinte contei a história para um dos moradores mais antigos da cidade. O velho ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou. A placa dizia doces da Dona Cida? Meu estômago gelou. Sim. Ele suspirou. Minha avó falava dela. Segundo ele, existia uma doceira muito conhecida na cidade chamada Cida. Ela montava uma barraca em todas as festas juninas. Em 1974, voltando para casa depois de uma festa, sofreu um acidente numa estrada de terra durante uma tempestade. Nunca mais apareceu em outra festa. Mas algumas pessoas afirmavam que, de tempos em tempos, uma barraca surgia perto da praça durante a madrugada. Sempre no mesmo lugar. Sempre com lampiões. Sempre vendendo doces. Achei que fosse apenas uma lenda. Até o ano passado. Em junho de 2025, durante uma visita à casa dos meus pais, encontrei uma fotografia antiga guardada num álbum da prefeitura. Era uma imagem da festa junina de 1973. Centenas de pessoas apareciam na praça. E no canto da foto estava a barraca de Dona Cida. Exatamente igual à que eu vi. Mesma placa. Mesmos lampiões. Mesma decoração. E atrás do balcão estava a senhora que falou comigo naquela noite. O problema é que a fotografia foi tirada 46 anos antes de eu nascer. E ela tinha exatamente o mesmo rosto.